Olá para você que acompanha o Vozes do Transporte. Estamos aqui, mais um episódio, né, Dani? Tudo bom? Tudo, e você? Vamos lá para mais um bate-papo Um aí? bate-papo. E hoje o nosso bate-papo é sobre uma das maiores fabricantes, a maior em vendas de Sim. caminhões no Brasil, que é a Volkswagen Caminhões. E para falar sobre, né, essa fabricante gigante aí, a gente vai receber aqui, está no estúdio já com a gente, o Ricardo Alouche, que é vice-presidente de marketing, vendas e pós-vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seja muito bem-vindo, Ricardo Alouche. Tudo Olá, bom? André, Dani, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui do Vozes do Transporte em primeira mão junto com vocês, trazendo as novidades e batendo um papo com as minhas amigas de tanto tempo. É isso aí. Muito obrigada. E olha, a gente tá fazendo esse bate-papo aqui, faltando aí uma semana para a Fenatran. Quais as expectativas, Alouche? Você aí que deve estar trabalhando muito nesses... Ainda mais vindo depois de uma Fenatran que foi, né, a passada cheia aí de novidades. É. Com o Euro 6 Euro chegando e chegando. tal. Expectativas em alta, né? Na reta final sempre tem aquela coisa que atrasou, sempre tem um atraso ou outro, preparações de última hora, mas sim, estamos preparando uma Fenatran maravilhosa na nossa visão. É a continuidade da Fenatran da edição anterior. Na edição anterior, como você falou, Dani, nós lançamos toda a linha Euro 6, né? E passamos os últimos 2 anos introduzindo essa linha Euro 6 no mercado, que, para minha felicidade, está tendo um sucesso tremendo. Então, tudo aquilo que a gente prometeu 2 anos atrás, os clientes estão comprovando agora com a chegada dos caminhões e toda a linha de modelos disponível da Volkswagen, chegando nas aplicações mais de nicho, mais detalhadas que existe no mercado, tendo performance acima da expectativa do mercado. Então, o lançamento da linha Euro 6, eu diria, foi um sucesso total para a nossa marca. Hoje nós somos líderes de vários dos segmentos que atuamos. E agora, na Fenatran desse ano, nós esperamos que será uma feira de negócios. Basicamente, estamos nos preparando para receber os nossos clientes no nosso stand. Temos lá várias salas de negócio que foram desenvolvidas e implementadas justamente para ter essa feira de negócios nesse ano. E a expectativa é alta. Acreditamos que será uma das maiores Fenatrans de todos os tempos em termos de presença de clientes compradores. Então, estamos nos preparando e semana que vem vamos estar lá para receber todos os amigos que estão vendo aqui o nosso bate-papo. E assim, mas a gente pode esperar também algumas novidades. Sei que não Pois sei quais você pode aí O que dar você uma já pode adiantar, adiantada, né? Sabemos que, claro, é bom ser surpreendido também, mas o que de repente dá para você dar aquela... Contar Não, pra legal. gente. Contar. Nós apresentamos como um conceito na Fenatran passada um painel digital, por exemplo, né? Então agora nós vamos apresentar a realidade dessa tecnologia introduzida nos caminhões da linha Volkswagen, desde o Delivery até o Meteor. Então é uma tecnologia que vem preparada para atender todas Toda a as linha. necessidades de todos os segmentos de toda a linha de caminhões Delivery, Meteor e Constellation. Além disso, temos novidades de tecnologia de monitoramento de frota, de serviços, de contratos de manutenção e também de alguns modelos novos e inovadores que estão por vir para o mercado. Nós apresentaremos como conceito na Fenatran. Na Fenatran. Aliás, voltando à Fenatran de 2022, vocês mostraram o painel como conceito no Meteor Optimus, né? Isso, Que era no esse o nome Optimus. dele, Isso né? aí. E também acho que no Delivery tinha uma versão com versão. esse painel. Então hoje você vai... agora, né? A partir da semana que vem, o público vai poder ver em toda a linha. E Constellation também? Constellation também. Delivery, Constellation, Meteor. Agora sim a versão normal de série. Né? De série já. De série, como opcional, naturalmente. Se o cliente quiser pagar pela opção, ok. Mas no Meteor, como normal de linha. Tá? Então nele sai de linha, sai nos de outros linha, como nos opcional. outros Porque como o extra opcional. pesado Sim. demanda mais, Exato. né? Algumas... Uma coisa uns features interessante que que traz você junto, né? memorizou e que isso eu gosto quando a gente percebe que funcionou.
nós apresentamos um Meteor Optimus na última Fenatran. Era um veículo totalmente conceito. Sim. Não era um veículo de produção, nem que estava sendo desenvolvido, mas ali dentro tinham tecnologias que a gente estava mostrando para ver se tinha liga, se tinha aceitação. Uma delas era o painel digital e também oh meu Deus, me esqueci aqui. O painel digital e o monitor. O monitor, a tela a tela de do LED. computador de bordo Isso, ali, isso. né? Vai ser... Tem o nome, me fugiu agora, Faz parte. mas é a tela aqui no centro Sim. do painel que também estava sendo apresentada. E agora... E era digital. E era digital como conceito. E agora chega como normal de linha no Meteor Pro Meteor, e que opcional legal. para o delivery e para Então, o agora uma Constellation. pergunta até para quem está assistindo. Quando faz sentido, por exemplo, para um cliente escolher esse que tem opcional, por exemplo, quando faz sentido para esse cliente? Por exemplo, quando nós temos uma licitação de prefeitura onde o ponto mandatório é o preço baixo, aí não vale a pena porque o cliente, prefeitura, não irá utilizar aquele equipamento. Agora, via de regra, quando o cliente necessita de um monitoramento de frota, de acompanhamento de motorista, ou utilizar o mapa para ver onde o motorista vai andar, em que rota ele vai trafegar, isso é mandatório. Então, por isso que no extra pesado vai fazer parte do normal de produção. Sim. E nos outros, dependendo do cliente, dependendo de frota, ele faz a opção. Por isso que vão deixar opcional. E Alôxo, eu acho que, me corrija se eu estiver errada, mas é uma junção dos dois. Você apresentou, né, essas tendências, essas tecnologias lá em 2022, muito também para o cliente, para ver o comportamento do cliente em relação a isso. Ele te pediu? Ele te cobrou? Ele ainda não cobrou porque ele ainda não se habituou a usar. Mas o que a gente nota com uma evolução muito rápida é o acompanhamento do monitoramento de frota, acompanhamento do motorista, acompanhamento de redução de custo, redução do TCO. Tudo isso faz parte dessa nova tecnologia. Essa nova tecnologia não é meramente visual para o motorista. Ela tem uma inteligência por detrás que joga as informações do caminhão na nuvem e através do rio a gente absorve essas informações e entrega resultado efetivo para o cliente. Isso ele já está pedindo. Redução de custo de contrato de manutenção, redução de custo de manutenção, melhoria no consumo de combustível, e essa tecnologia torna tudo isso muito mais eficiente e muito mais simples para o motorista e para o cliente que compra o caminhão. Então o cliente hoje ele já entendeu a importância dessa tecnologia. Ele já enxerga valor e é por isso que nós estamos lançando agora. Por isso exatamente que nós não lançamos 2 anos atrás. 2 anos atrás era mais um teste de mercado para ver percepção. E hoje estamos prontos para lançar. Se vocês voltarem um pouquinho mais na linha do tempo, vocês vão lembrar que a gente apresentou, fomos pioneiros em apresentar o primeiro caminhão elétrico protótipo numa Fenatran, o e-Delivery. Ali não existia e-Delivery, era um teste de mercado para ver aceitação, para ver percepção. O cliente gostou, nos pediu, nós desenvolvemos e hoje o e-Delivery é uma realidade do mercado. Tanto que ele estará também na Fenatran com grande destaque lá, como o único veículo elétrico atualmente desenvolvido e em produção no Brasil. No Brasil. E é interessante também lembrar que na época vocês desenvolveram em parceria com a Ambev. E hoje a gente, né, vendo as tabelas de Fenabrave, a gente vê que o mercado já está comprando fora Ambev, fora o âmbito Ambev, ali, o mundo Ambev. E quem são os clientes hoje? Porque a Ambev é uma gigante, né, da bebida, da distribuição de bebidas. E hoje, quais são os clientes que estão comprando o 11 e o 14? Hoje, basicamente, nós temos o elétrico em diversas aplicações, as mais variadas possíveis, até aquelas que a gente não imaginava que iriam demandar caminhões elétricos. Mas o principal cliente hoje é a distribuição de bebida. A Ambev, Heineken, Coca-Cola. Ainda são grandes empresas. São grandes empresas, a própria PepsiCo e entre outras têm adquirido o e-Delivery, porque esses veículos eles rodam muito no perímetro urbano, né? Nos bares,
entrando em distribuição de bebida, e esse é um veículo que aparece muito para a população. Então essas empresas têm programas ESG internos onde o caminhão elétrico encaixa perfeitamente. Então elas estão migrando gradativamente para a aquisição de cada vez mais caminhões elétricos. Mas não só transporte de bebida. Por exemplo, uma aplicação que eu não imaginava que iria ter é coleta de lixo, coleta seletiva de lixo nas grandes cidades, lixo hospitalar. Nós temos caminhão e-delivery coletando lixo hospitalar. Temos e-delivery abastecendo aeronaves em aeroportos. Então são atividades que vão aparecendo e que a gente foi desenvolvendo diferentes entre eixos com tomada de força elétrica, tem que ser, não faz sentido ter uma tomada de força mecânica no caminhão elétrico, mas desenvolvemos isso para atender demandas específicas de cliente. Hoje não temos grandes volumes do e-delivery, mas temos um futuro brilhante, porque estamos abrindo novos flancos, novos clientes, novas empresas têm se interessado cada vez mais e nós temos certeza que em pouco tempo vai haver uma migração gradativa para a tecnologia do elétrico. E qual, agora uma curiosidade, o que leva esse cliente a procurar a ir pro elétrico, por exemplo, que nem você disse, segmentos que você não estava nem esperando. Sim. O que leva? Qual o principal argumento ali? Economia? O que seria? Hoje o mundo está falando em redução de emissões de poluentes, né? Então, qualquer jornal, qualquer televisão, qualquer reportagem que você vê é redução de CO2, redução de emissão de poluentes. As grandes empresas, elas querem estar dentro desse novo mundo, Sim, através de programas ESG, cada uma com a sua característica. Então, esse é uma porta de entrada muito grande que se abre para o veículo elétrico. Então é basicamente por programas de ESG, programas ambientais, aonde eventualmente uma prefeitura, algum órgão gestor obriga ou dá uma preferência para aquela empresa que tiver emissão zero de CO2. Então, basicamente, nós estamos aproveitando esse tipo de cliente que tem essa necessidade. Além dos clientes de vanguarda. É curioso, mas temos clientes que não necessitam comprar o e-delivery, não tem um programa de emissão zero, mas que ele quer ter na empresa dele a imagem do caminhão elétrico, porque ele sabe que cada vez mais os clientes vão... Exatamente. Então, também temos esse tipo de cliente chegando na era do e-delivery. O e-delivery vai aumentar aí a sua gama, subir aí no PBT? Porque você falou sobre a coleta, né? E aí me remete também às coletas nas cidades, sim, que aí já são caminhões semipesados, de 17 toneladas para cima. Vocês estudam alguma coisa nesse sentido para atender esse cliente? O que eu tenho dito normalmente é que o futuro é o caminhão elétrico. Então, lá na frente, praticamente todos os caminhões serão elétricos ou derivados do elétrico. Então, sim, há uma tendência gradativa do caminhão elétrico crescer em tamanho e capacidade de carga. Mas isso é um plano de longo prazo. Na verdade, nós, Volkswagen, não temos planos de lançar novos modelos mais potentes ou mais pesados, digamos assim, a curto prazo, de maior capacidade. Mas temos sim uma visão de longo prazo onde isso faz parte dos nossos estudos. Essa não lançamento em outras seria por conta da falta de infraestrutura ainda? Também, principalmente. E é exatamente por essa razão que nós lançamos o e-delivery, um caminhão leve, médio, para operação urbana. Que daí dá para... Porque dentro da operação urbana a gente coloca o carregador dentro da empresa do cliente, então não necessita infraestrutura pública, ou então o cliente tem uma base de carregamento próxima. Quando a gente considera um caminhão extra pesado que cruza o Brasil de norte a sul, leste a oeste, nós não temos onde carregar o caminhão. E quando esse caminhão para no meio da estrada para carregar, ele leva um tempo além da conta, onde a produtividade acaba perdendo eficiência. Então, por essa razão, nós entendemos que a era do caminhão elétrico vai começar das grandes cidades, pequenos nichos,
e aos poucos vai ampliando distâncias e De capacidades. acordo também com a Com a infraestrutura, infraestrutura, que vai... com a evolução da Sim. infraestrutura. sem E dúvida. o desafio da coleta também é fazer a máquina funcionar, porque vai ter que funcionar de forma elétrica, né? Tudo, né? Senão o não faz sentido. o Exato. compactador. É. E aquilo eu acredito que deve consumir uma energia que talvez Exato. um dia de trabalho com as baterias não daria conta. Seria mais Dentro ou dos menos isso? desafios que a indústria tem, um deles é esse. Ah, Exatamente. entendi. Porque Aham. precisa ter bateria não só para gerenciar o caminhão em si, mas como para gerenciar Compactar. o equipamento inteiro. Aham. Então, tomadas de força elétrica e outras alternativas elétricas também, que precisa ter bateria e capacidade de armazenamento de carga para suportar toda a operação do cliente. Entendi. Então, como tendência, não há dúvida que o caminho é esse. Agora, a velocidade a gente vai ter que analisar nicho a nicho, a cada momento e a cada necessidade daquele nicho, né? Legislações, obrigatoriedades. Sim. Isso pode empurrar um pouquinho para frente ou agilizar a implementação no determinado segmento. Ônibus pode ajudar, porque hoje a gente já conversa, a gente já fala sobre ônibus. Acho que esse ano vai fechar aí com talvez São Paulo, que é a maior capital que está comprando ônibus elétrico aí, né, do país. Talvez feche esse ano com quase 300 unidades das 3.000 prometidas, que tudo bem, a gente entende, tem a questão da infraestrutura, Isso. Enel, uma série de coisas. Mas pode ajudar a gente começar a discutir, né? Porque hoje a gente já está discutindo a questão da energia. Temos energia o suficiente para uma frota de 3.000 ônibus elétricos e tal. Então eu queria saber, ou é um pouco diferente o frotista de ônibus do transportador? É bem diferente, eu diria. Da infraestrutura. Na minha opinião, a necessidade do frotista de ônibus é diferente da necessidade do frotista de caminhão. O de ônibus, ele tem que atender à exigência da legislação onde aquele ônibus vai trafegar. Aquela linha, se exigida a emissão zero, ele vai ter que comprar um ônibus elétrico, senão ele não vai poder trafegar com diesel. Normalmente, o de caminhão não tem a legislação ainda, ou não se vislumbra a legislação específica para o caminhão em uma determinada rota. Então, no caminhão depende muito mais da política interna da empresa, do ESG, da política global, das empresas multinacionais e tudo mais. Então, no ônibus, eu acredito que a introdução da tecnologia elétrica é mais rápida do que no caminhão. Porque determinadas rotas, obrigatoriamente, terão que ser elétricas. No caso de São Paulo, por exemplo, o grande desafio é a infraestrutura, né? Então, lógico, todos querem transformar a frota urbana de São Paulo em 100% elétrico. Mas se isso fosse feito hoje, não ia ter energia para carregar, ou senão a gente não estava aqui nesse momento, né? Então tem que ser uma coisa gradativa e permanente, com investimentos mútuos, investimento público, investimento da montadora e investimento do cliente para fazer a viabilidade econômica dessa tecnologia. Então o ônibus, sim, em termos de volume no curto prazo, é o que tende a crescer mais rápido, mas no longo prazo o caminhão também terá esse crescimento. Agora, Lúcio, eu queria, aproveitando essa demanda sobre a descarbonização, né? Eu vejo muito se falar, né? Os objetivos de quase todas as empresas, quando a gente conversa, é chegar à emissão zero, enfim. Mas toda vez que a gente está conversando também, esbarra sempre na questão da infraestrutura, tanto aqui como na Europa, enfim. Não é diferente, né? Não é diferente. Pode ser que lá seja um pouco mais rápido, mas estamos na mesma discussão. Como que você está enxergando isso? Porque o Brasil ainda, eu penso que ainda tem a questão de frotas muito envelhecidas, né? Não temos nenhuma perspectiva ainda muito positiva de programas eficientes para uma renovação. A gente percebe que todas as empresas têm as tecnologias, mas como que você enxerga atingir o objetivo da emissão zero versus renovação, versus governo com infraestrutura? Eu fico bem confusa com isso, porque eu sei que todo mundo tem a tecnologia, mas como tudo isso vai funcionar? Eu fico feliz de você me falar que você fica confusa. Porque eu também fico. Ah, que bom! Então, tamo junto. Estamos juntos. Não, isso realmente é um desafio de toda a indústria, de toda a sociedade, de todo o governo, né?
é muito fácil falar que a tendência é o elétrico e que a partir de agora tem que ser tudo elétrico. Pronto, está resolvido, mas não tem infraestrutura, o custo é muito alto, enfim, tem uma série de desafios. Então, o que eu acho é que estão aparecendo diversas alternativas de plano ponte para transformar tudo no elétrico. Dentre elas, o hidrogênio, o gás, ou o álcool, ou outra alternativa qualquer. O grande problema é esse, porque cria uma certa confusão na cabeça de toda a indústria, de toda a sociedade, de todo o governo, qual que é a melhor tecnologia para eu adotar. E as montadoras, elas não têm verba, não têm investimento suficiente para desenvolver todas as alternativas, especialmente para o volume do Brasil. Quando a gente considera um caminhão global, que vai vender no mundo inteiro, a gente dilui um pouco mais o investimento. Mas quando a gente fala muito do nosso mercado, ou a tecnologia é muito cara, ou o investimento é muito caro. Então, o grande desafio está aonde está a balança, onde nós encontramos um padrão que dê um avanço na tecnologia e que seja affordable, que a gente chama, seja viável o investimento, né? Então, dentro desses estudos, por exemplo, aparece o gás. O gás, no longo prazo, não será uma tecnologia que vai absorver todos os caminhões a diesel. O gás hoje é um nicho de mercado que prefere o gás ou que tem uma legislação que está impondo a introdução do gás. Por exemplo, limpeza urbana, compactador de lixo. Então, aí nesse nicho o gás vai mais rápido. Só que o volume é muito concentrado e a indústria tem que investir nesse produto. E para ter a remuneração do investimento, às vezes demora muito e aí aparece uma outra tecnologia, o hidrogênio ou as outras que eu citei. Então, realmente é confuso, né? Por isso que a gente determinou na nossa estratégia que o futuro é elétrico. Então, nós temos que ver como é que chegaremos no futuro e o restante são tecnologias de transição. De transição. Agora, tudo isso que eu estou falando, na cabeça de vocês deve estar, bom, mas isso é para 20, 30, 50 anos para frente. E como é que a gente reduz a emissão de poluentes já? E a resposta clara, na minha visão, é Programa de Renovação de Frota. Esse é o programa mais imediato, mais eficaz, que traz o retorno mais sensível e mais que possa ser avaliado por toda a sociedade, governo, as montadoras, todo mundo, é mais palpável. Então, o que é esse programa? Você introduz um caminhão novo, com tecnologia de ponta, Euro 6, caminhões muito pouco poluentes, e tira do mercado um Euro 0, Euro 3, o que for de tecnologia anterior, o ganho para o meio ambiente exponencialmente é muito maior do que qualquer transição do Euro 6 para o gás, que vai ter o álcool, que não sei o quê. Então, aí está o grande trunfo para o governo, né? Nós, montadoras, através da Anfávia, estamos negociando com o governo federal, já faz um tempo. Testamos um programa piloto no ano passado, né? Foi bom, que né? foi muito Teve bom. Um resultado legal. Muito complexo, mas que quando começou a dar resultado, ele acabou. Porque né? era uma... não era um programa permanente, era uma né? medida provisória, Era uma medida né? provisória, uma MP. Então, ela não foi renovada ou introduzida e passou e venceu. Mas agora nós estamos tratando desse programa como um programa oficial da Anfávia, junto com o governo, junto com todas as entidades ligadas ao transporte, e nós acreditamos que esse programa deverá ser realidade, se não até o final do ano, no começo do ano que vem, mas sim, virá, e o nosso pleito é para que seja um programa permanente, que não seja um programa de 60 dias, Porque 90 dias. Ele demora para maturar. Como Exato. ser uma coisa muito rápida. E foi muito legal, porque pelo curto tempo a gente viu resultados interessantes. Sim. Por exemplo, pela Interessantíssimos. própria Volks, que vocês fizeram um evento com a imprensa, eu lembro que um cliente tinha um caminhão de 54 Foi. anos. Isso aí. 54 anos. E estava rodando E aquele estava caminhão. rodando, ele estava trabalhando no Exato. caminhão, ele mudou para eu não lembro o quanto ele renovou, mas que seja 10 anos, era menos, né? Porque acho que tinha um limite. Isso. Talvez. Não, assim, é de 20 anos para cima escrapeia.
Só que esse então. cliente de 20 anos, ele não vai comprar um caminhão zero. Mas Não vai. importa. Tem que Mas Ele você sai de compra um 54 para um Exatamente. de 20. Então, já está É uma ótimo. Mas evolução. você lembra, a gente entrevistou A um gente dos nossos conversou. bate-papos, foi bem interessante a lógica que ele usou, falando o seguinte, que para o meio ambiente era muito melhor, porque o caminhão elétrico é caro, o É isso? investimento é mais... Sim. Você investe, ele até falou, você prefere comprar 3 caminhões elétricos ou com essa verba, essa empresa investir em trocar todo o Euro 0, Sim. Euro 3 por um Euro 5, 6, enfim. Então, para o meio ambiente, essa logística aqui funciona muito mais Ah, Funciona sim. do mais. que hoje em dia você só ficar ali, E né? tem ganhos ainda maiores, né? Não é só o de redução de emissão de poluentes, mas também de segurança, de Eficiência, economia de de economia de combustível, de combustível, eficiência de tudo, de eficiência. né? De custo operacional. De custo e até de peças, porque tudo bem, hoje tem como escrapear, né? Que Sim. esse é o termo, né? Isso. Mas hoje, o que é de quantidade de peça que quebra e é jogada, de que forma é Então, jogada, e num tudo caminhão de mais. 30, de 50 anos, Isso você não acontece sabe com a origem da recorrência. peça. Exatamente. Normalmente é peça remanufaturada, sem qualidade, Sim. e que gera riscos para a E não sociedade. é o remã de uma fabricante Exato, de nome exato. ou de uma montadora, né? É um remã que a gente... Alternativo que não sabe se foi testado e tudo mais. Exatamente. A questão Então, da... esse sim é o programa brasileiro que vai transformar a imagem do transporte do nosso país. Sim. Lógico que isso não mata a tecnologia do Não, elétrico não. e é por isso que a gente está investindo no caminhão elétrico, agora no ônibus elétrico, que vão começar a rodar agora aqui em São Paulo no final do ano e no começo do ano que vem em outras cidades do país, capitalizando a vanguarda, o início, né? Gradativo, passo a passo, ano após ano, subindo o volume. Alouche, é interessante que você falou do gás, né? E assim, a gente conversa também com outros colegas aí da indústria e é exatamente isso, né? Antes da gente chegar 100% lá, o Brasil ser elétrico, que vai demorar algumas décadas, a gente vai, acho que pode-se dizer, explorar aquilo que a gente tem de melhor. Por exemplo, o gás, onde faz sentido o gás. Talvez no negócio agro, hoje já tem economias aí, né, do biogás, do biometano e tal, faça sentido. O etanol Do pode... biodiesel. O biodiesel. Exato. Tem aí um pênalti técnico, né, em relação ao biodiesel, há uma discussão de que ele... Né, mas tem o diesel verde, já uma discussão. Então a gente vai para vários caminhos. Antes, você também acredita nisso, que a gente vai fazer... vários caminhos até chegar no Eu elétrico. acredito, mas eu também Elétrico acredito. no pesado, né? Sim. Porque o elétrico leve já está Já é resolvido, uma realidade. já é realidade. Perfeitamente. Eu acredito, mas como eu disse antes, nós temos que ter um foco, né? Então, indústria, governo e clientes precisam estabelecer um foco daquilo que é prioritário para cada nicho. Não adianta um sair para um lado, o outro para o outro, e eu tenho uma novidade aqui, aí o outro apresenta uma outra novidade. O mercado fica confuso e a capacidade de investimento das montadoras é limitada, então não é possível não dá para investir fazer em todas. tudo. Então é por isso que tem que ter foco e precisa ter alternativa que seja palpável para o nosso mercado. Tá. Não adianta trazer uma grande alternativa inovadora na Europa que vai ser Tipo hidrogênio. um hidrogênio e tal, e que aqui vai custar muito caro e o cliente não vai remunerar o investimento dele, ou o volume de venda será muito pequeno, vai ser muito mais para dizer que tem do que propriamente para transformar a frota do cliente em hidrogênio. Então, realmente, esse é o desafio que nós temos no presente momento. Definir prioridades e investir nas prioridades corretas. Agora sim, a gente vai ter esse investimento pouco a pouco, mas o diesel ainda está aqui, né? Sim. Ainda existe, porque o Euro 6 realmente foram investimento, mudanças que trouxeram uma economia absurda. Mas ainda tem o que trabalhar nele para deixar ele ainda mais econômico. Existe esse trabalho ainda em cima desses veículos, sei lá, uma aerodinâmica diferente, alguma coisa assim que vá reduzindo ainda mais enquanto caminhamos também com essas outras alternativas? Não tem dúvida nenhuma. Isso daí só dá mais suporte para aquele argumento que eu estou utilizando aqui, do recurso da montadora.
sempre tem chance de melhorar, melhorar a eficiência, de aumentar a rentabilidade para o nosso cliente. Então nós continuamos investindo isso e sem dúvida nenhuma ainda há oportunidade para redução de consumo de combustível ou até redução eventual de emissão de poluentes com outras alternativas, ainda utilizando o diesel que nós usamos hoje. Mas precisa ter a prioridade. Então, se a gente vai desenvolver o elétrico e desenvolver o gás e o hidrogênio, não há remuneração suficiente para investir no diesel. Sim. Então, nós não acreditamos em todas as tecnologias. Nós acreditamos no diesel, que ainda vai continuar por um bom tempo, reduzindo o nível de poluentes. Eu não sou aqui um defensor da emissão de poluentes, muito pelo contrário. A renovação de frota vai trazer essa redução de emissão de poluentes e sim, sempre tem para aperfeiçoar e é por isso que na Fenatran nós estamos investindo muito e queremos apresentar isso em primeira mão, redução de consumo de combustível e redução de custo de manutenção, trazendo mais eficiência para o veículo a diesel. Eu Por meio de diria, serviços é também, esse né? o tema do momento, através do serviço. serviço. Sim. O que a gente vai evoluir, se você puder dar um spoiler, claro, ou falar de uma Lógico. forma mais genérica sobre os serviços. Como os serviços, hoje a gente já sabe, né, que monitoramento, né, essa questão da telemetria, o caminhão ali avisando, olha, eu tenho que parar para trocar o óleo, olha, o meu pneu do lado esquerdo, sei lá, tá rodando baixo. Tudo isso já são situações que existem, né? Elas são reais e que ajudam. Para onde a gente vai mais? Eu acho que nós estamos dando um passo quântico em relação à telemetria que você mencionou. Antigamente, há não muito tempo atrás, o caminhão era rastreado muito mais para saber quanto estava consumindo, se o motorista estava usando corretamente ou não. Hoje a tecnologia já evoluiu de uma forma muito rápida e hoje, com a base de dados, a gente consegue, através de inteligência artificial, prever o que vai acontecer com o caminhão, prever o que vai acontecer com a frota do cliente e orientar o cliente à melhor forma de utilização da frota dele. Seja por coisas elementares, como treinamento de motorista, manutenção preventiva, manutenção preditiva, aumento de intervalos de troca de óleo, redução de intervalos de troca de óleo quando for necessário para aquela operação em si. Hoje isso já é realidade. E quanto a gente consegue prever? Tem um número de quanto hoje a IA... Hoje, através da nossa torre de controle, que monitora algumas frotas com base de dados efetivos de clientes, nós conseguimos reduzir da ordem de 10% o custo de manutenção do cliente e de 8% a 10% no consumo de combustível. Só para te dar dois números básicos. Se a gente reduz esses 2 percentuais, o cliente aumenta a lucratividade vertiginosamente, porque normalmente a margem de lucro deles é muito pequena. Quando eles começam a ver redução dessa ordem de grandeza de 10%, isso durante 5 anos representa alguns milhares de reais na operação. Então isso torna o negócio do nosso cliente completamente diferenciado. O nosso cliente do passado, ele comprava um caminhão durável, utilizava o caminhão e depois de 5 ou 8 anos vendia esse caminhão. Hoje, as grandes empresas, elas compram o caminhão, monitoram o caminhão, cuida do caminhão para gastar o menos possível e depois de 3 anos já está renovando outra vez. Então, esse moto contínuo, eu entendo que ele veio para ficar. E a renovação de frota acaba ajudando isso, né? Porque o grande cliente troca depois de 3 anos, o médio troca depois de 8 e assim por diante até renovar a frota completa. Então eu entendo que em termos de história, em termos de eficiência do sistema, a renovação de frota é a solução ideal, que agiliza essa roda a girar, trazendo tecnologia e
aumento da eficiência e redução de consumo. E olha que interessante, e faz sentido até a renovação de frota versus serviços, porque hoje você não consegue oferecer um serviço desse para um caminhão de 54 anos. Exato. Do Euro 3 para cá, né? Porque aí a gente já está falando da eletrônica embarcada e tal. Olha como faz muito sentido a renovação de frota em tudo, né? Em tudo. No que se diz ao produto, caminhão e ônibus. Enfim. E nessa questão específica, eu até brinco com o meu pessoal lá. Até outro dia, a gente vendia caminhão, ponto. Hoje, o caminhão é um componente do negócio do cliente. Então, hoje eu preciso vender o caminhão, vender a disponibilidade do caminhão. Não adianta o cliente comprar um caminhão que fica parado ou que dá muita manutenção. Ele precisa ter disponibilidade. E eu também agrego o monitoramento da frota, que vai muito além da telemetria. Vai nessa consultoria específica para cada um dos clientes. Então, hoje, a venda do caminhão não existe mais. Existe o fechamento de um negócio onde tem a venda do caminhão ou, eventualmente, o aluguel do caminhão, o monitoramento, o treinamento, o acompanhamento, até a venda do usado, onde a Volkswagen está se preparando cada vez mais, com a Volksconfia, para absorver esse usado, para entregar um novo e fazer o ciclo girar. A solução, né? A solução completa, perfeitamente. Para tudo. E talvez isso seja possível porque também a cabeça do transportador mudou, né? Hoje ele busca essa solução completa. Antes ele talvez nem buscasse essa solução completa. O segmento de caminhões e o cliente tradicional de caminhões, vocês conhecem muito bem todos eles, ele é muito tradicional. Ele sempre foi muito tradicional e meio reativo a mudanças, a inovações. Mas hoje, o cliente que não absorve todo esse ecossistema de mobilidade, ele está fadado a sair do mercado. Se ele só ficar focado no caminhão em si, os concorrentes dele vão ser muito mais eficientes que ele vai perder o cliente dele. Então hoje, até aquele cliente que tinha uma resistência em acompanhar a telemetria do passado, o monitoramento de frota hoje, esse cliente já está convencido que se ele não fizer isso, ele está fadado a fracassar. Então, cada vez mais a gente vê mais clientes interessados em fechar esse pacote completo. Caminhão mais soluções de serviço. E só uma curiosidade agora, o treinamento do motorista, você mencionou dentro do pacote, também é uma coisa que está sendo reforçado por eles? Eles aderem, eles investem. E aí é muito mais fácil você convencer o cliente quando ele sente o dinheiro no bolso dele. Né? Então nós temos exemplos emblemáticos de clientes que passaram por um treinamento de motoristas, onde a gente elevou a capacitação dos motoristas dele, e com isso ele teve uma redução imediata de 8%, 10% no consumo de combustível. Isso direto, no bolso dele, fora a redução no custo de manutenção. Quando o cliente testa isso e dá certo, aí ele não larga mais. Aí ele se convence que o caminho é esse, e cada novo motorista que entra, ele obriga a ser treinado, a ser capacitado para chegar no nível daqueles outros motoristas da frota dele. Sim, porque a eficiência não tem como ter, né? Sem essa pecinha que o motorista ainda é o personagem principal, né? Para poder fazer rodar toda essa eficiência. Eu entendo que a inteligência hoje artificial, ela consegue mandar, vamos dizer assim, em quase todo o comportamento do motorista, né? Mas se ele não tiver um treinamento... Não tem como. Ou mesmo disposto, né? Ou mesmo disposto. Via de regra, eles não estão muito dispostos assim no passado, né? Mas quando ele vê o ganho, ele se torna disposto rapidamente, porque ele vê realmente aonde ele pode ganhar. Mas eu acho que é isso, é igual a sustentabilidade, quando a gente tanto fala, né? Falar de sustentabilidade é muito bonito, mas eu acho que só é incorporado mesmo quando também a empresa entende o quanto isso traz de benefício. Exatamente. Não é só a questão ambiental. Né? Se traz economia, se traz segurança, se evita acidentes, é um monte de. É um conjunto de coisas. E também a redução de poluentes. Exatamente. Não é só a redução de poluentes. E quando era só isso, é difícil olhar. É difícil. Né? Exatamente. Sim. Agora eu quero falar de mercado, né? Porque eu comecei falando aí para o nosso público, né? A Volkswagen, líder de mercado. Eu queria que você trouxesse um pouco, Aloshi, né? O histórico, porque
há quanto tempo aí a Volkswagen lidera e isso não faz sentido, mas o que faz a Volkswagen liderar também, além dos produtos, claro, é a quantidade de oferta que vocês oferecem, porque vocês são conhecidos também por ser uma marca de veículos vocacionais, né? Sim. E assim, vocês lideram praticamente todos os segmentos aí dos vocacionais. Então eu queria que você trouxesse um pouco isso, né? Essa é uma herança? Não, uma conquista história, de né? mercado, é uma conquista, eu diria. história, né? Então eu queria que você trouxesse Legal. aí a luz. Se eu for ficar falando da história aqui, vai precisar de umas 4 horas de podcast. Mas assim, resumindo, a Volkswagen é uma das montadoras mais novas do mercado de caminhões do mundo, né? Então nós lançamos o primeiro caminhão da marca Volkswagen em 81. Naquela época tinham marcas tradicionais já, e o cliente tradicional daquela época era muito resistente em trocar de marca. Então, quando a gente conseguia vender um caminhão para um cliente, nós tínhamos que fazer de tudo para cativar aquele cliente para que ele comprasse o segundo. Porque se ele não comprasse o segundo caminhão, nós estávamos fadados ao fracasso. O cliente, o fulano comprou, não gostou, e vendeu e não comprou o novo, acabou a marca. Então nós fizemos o impossível para cativar aquele cliente no atendimento de pós-vendas na época. E tivemos muito sucesso nessa história e um cliente foi renovando e o outro foi vendo e se ele comprou, deixou comprar. E o nosso histórico sempre foi de ter muita proximidade com o cliente, entender a necessidade do cliente e adaptar o nosso produto ao cliente. E não fazer o cliente se adaptar no nosso produto. O que era a tradição do mercado naquela época, né? Então, tinham caminhões padrão e esse caminhão, o cliente comprava um caminhão, depois de comprar ele serrava numa serralheria, aumentava o entre-eixo, encurtava, pintava. E com a introdução da fábrica de Resende, pulando alguns anos para frente, nós lançamos o sistema tailor-made, né? E junto com o tailor-made introduzimos o conceito do menos você não quer, mais você não precisa. E isso deu tão certo que é uma realidade até hoje. Porque é isso, né? Você hoje oferece, por exemplo, a gente tem um caminhão vocacional. Isso. Né? O mercado pode até oferecer e tal. Mas você tem alguma coisa que você coloca mais ali para atender uma determinada necessidade Exato. do cliente. Foi assim entre-eixo. Foi assim que nasceu o caminhão de lixo hoje, padrão. O caminhão de lixo padrão hoje no mercado brasileiro é Volkswagen. E por quê? Antigamente o cliente comprava um caminhão 4x2 ou 6x2, estradeiro, e fazia adaptações. Colocava uma suspensão reforçada, colocava um eixo traseiro com uma redução um pouco mais robusta para a operação urbana e adaptava o caminhão. E nem sempre o caminhão foi construído para aquela operação e dava manutenção. E a Volkswagen foi, através da nossa engenharia, adaptando e fornecendo o caminhão que era necessário para aquela operação de compactador de lixo nas grandes cidades. E tanto é que se tornou a referência. Hoje nós somos benchmarking nessa operação, não só nessa operação de bebida, o bombeiro, diversas outras aplicações que nós temos uma solução específica para atender aquele nicho. E foi assim que nós fomos ampliando o nosso portfólio e conquistando cada vez mais clientes. E hoje nós temos o orgulho de dizer que somos líderes absolutos na família Delivery, de 9 toneladas, de 11 toneladas, até o Delivery 6x2 de 13 toneladas, que era uma configuração que não existia no nosso país, e nós desenvolvemos especialmente para o transporte de bebida, inicialmente, e hoje é utilizado para cidades. Para cidades, para pequenos... Que era o caminhão leve que substituía um médio. Por quê? Para entrar nas grandes cidades. Nas grandes cidades. Entregar no bar, entregar ruas. naquela rua do centro, exatamente. E o caminhão se tornou um sucesso. E assim foi, caminhão por caminhão, conquistando um cliente aqui, cativando outro lá. E os clientes foram acreditando na nossa marca e na nossa solução. Fato é que os concorrentes vieram atrás. Com a mesma Ninguém está parado. Filosofia, né? Exatamente. Então, é essa filosofia que funcionou e hoje vocês vão fechar 2024, a não ser que haja uma super revolução no mercado.
mas pelos números até mês passado, vocês estão aí. Estamos. E jamais vamos cantar a vitória antes do tempo. Sim, mas assim como Mas a tendência- nós construímos A 22 anos de liderança, né? Nós chegamos na liderança de mercado pela primeira vez em 2003. Alguns falavam naquela época que foi sorte, não vai ser sustentável, eles compraram a participação em mercado e tal, e sustentamos 22 anos e agora estamos fazendo nosso trabalho nesse ano 2024, que está indo bem para nossa alegria, de verdade. Nós lançamos uma linha completa de Euro 6, totalmente remodelada, desde o Delivery Express, o nosso caminhão de 3,5 toneladas, até o Meteor, o extra pesado, o gigante Volkswagen. Todos os caminhões eram novos, foram lançados com absoluta inovação 2 anos atrás. 2 anos depois, todos eles são ou líderes ou vice-líderes de mercado, na sua grande maioria, com atestado do cliente de que gostou, que o produto está robusto, está econômico, está eficiente, e isso coloca a marca Volkswagen num destaque total, com talvez a maior gama de produtos do mercado, atendendo plenamente o maior número de clientes do nosso país. quando se fala em gama de produtos, você tem ideia do tamanho da sua gama? Porque é aquilo que você falou, né? Você Cada tem, cliente também tem tem a sua necessidade, mas dá para mensurar, ter uma ideia? Como base, hoje, nós temos ao redor de 45 modelos específicos, dos quais se transformam em mais de 350 opções de modelos para os clientes. Então, é isso que a gente fala. Cada uma das 350 variações a gente usa para atender um cliente ou uma necessidade específica de cada um. Se a gente for pegar toda a gama de opcionais, passa de 1.000, mas vamos dizer, de versões de modelos, em torno de 350. O fato do conceito tailor-made, até para explicar, né? Que são os seus fornecedores que estão na fábrica, na sua Exatamente. linha de montagem, então tá ali facilitando a necessidade de um eixo, enfim, uma roda, o que for necessário. Mas isso ajuda também a ter essas diversas especificações? Mas muito. Flexibilidade. A flexibilidade. Esse é o nome da solução do processo, né? Então, a fábrica de Resende, com o conceito do consórcio modular, onde os fornecedores principais estão lá dentro, de braços dados conosco, e quando aparece uma nova demanda de algum tipo de nicho ou de cliente, a gente junta esses fornecedores, rapidamente elabora, engenheira, vamos dizer, uma solução para o cliente, junto com o fornecedor, e por estarmos junto com o fornecedor, o tempo de desenvolvimento e de entrega para esse cliente é muito mais rápido. Então isso assusta o mercado, às vezes, a velocidade que a Volkswagen inova e entrega soluções específicas para cada nicho. E é isso que vem sustentando a nossa marca na vanguarda dos lançamentos nos últimos anos, né? Como eu disse, é natural que toda solução de sucesso seja acompanhada pelos concorrentes, mas aí a nossa missão é sempre estar um passo à frente. Sim. Exatamente. Então, isso faz muito sentido quando você disse pra gente lá nos bastidores, porque você tem que ir de segunda a segunda, vai ser final de semana, é claro, para a fábrica, para o escritório. Escritório, trabalhando. Porque você tá ali, você é o marketing, o pós-venda e venda. Exato. E aí você tem aí 350 possibilidades. possibilidades e os clientes necessidades. e necessidades. E você tá ali ouvindo o cliente, porque é Exato. você que leva, você é o porta-voz do cliente. Não, sem dúvida. Para dentro da fábrica engenharia, né? E da mesma forma da fábrica para o mercado. para o Né? mercado. É lógico que sozinho ninguém faz nada nessa vida. Claro. Eu tenho uma equipe compacta, menor do que dos concorrentes, na sua grande maioria, mas muito efetiva e responsável, que está lá todos os dias comigo, escutando reclamação, escutando sugestão, trazendo para dentro da fábrica, brigando dentro da fábrica para ser mais rápido, para atender o cliente. E é isso que torna o nosso trabalho gostoso de ser realizado. Né? Eu costumo dizer que eu não vou para o trabalho, eu vou para o meu lazer, porque eu gosto do que eu faço e gosto dessa dinâmica de inovação. Né? A minha equipe
via de regra, ela é uma equipe que não é acomodada fazendo aquele dia a dia. É uma equipe lutadora que está comigo Está sempre se em cada, reinventando. em cada ponto do Brasil, escutando cada cliente, trazendo necessidades, e aí a gente tenta concentrar dentro da fábrica as prioridades, naturalmente, e vamos atendendo uma a uma E, Ricardo, olhando garra. todos esses seus, que você escuta, traz ali dos clientes, hoje, se você pudesse falar quais são os principais desafios que você escuta, que você tem que resolver. O que o cliente que quer. o cliente mais traz, assim, de desafiador ali pra você? Não, a resposta é mais simples do que parece ser. O que ele quer é disponibilidade. Ele quer ter o caminhão funcionando 24 horas por dia, na sua grande maioria, ou no período de operação do caminhão, com o menor custo possível. Essa é a equação básica de qualquer cliente hoje. E por isso que vocês estão investindo em serviço. Sim. Porque Exatamente. é serviço que vai te trazer... Que vai trazer toda Perfeitamente. essa equação. Por isso que eu digo, hoje nós estamos mudando o negócio de caminhões. Já começamos a mudança, já estamos no meio do processo, onde não se vende mais só o caminhão. Vendemos o caminhão atrelado ao serviço, atrelado ao atendimento. Então vocês estão sempre ali perto da Rio, né? Que a Rio é a desenvolvedora de tecnologias de serviços. Exatamente. Né? O Rio é um box que a gente chama, né? Um hardware que vai no caminhão, manda as informações para uma nuvem, e aí, com essas informações, hoje, a indústria está trabalhando muito com informação. E essas informações que estão na nuvem, cada vez mais elas são mais relevantes. E aí é que entra inteligência artificial, aí é que entra toda a parte de previsibilidade de processo, do que vai acontecer, onde pode melhorar e tudo mais. É o pacote completo. Mas é um desafio, né? Se você for pensar que hoje todo mundo quer oferecer, né, o melhor custo, a melhor disponibilidade para você se destacar. Sim. Entre as outras milhares de opções que tem no mercado, é um desafio. É um desafio. Porque a tecnologia vai mudando, você tem que estar sempre... É um desafio permanente. Sim. Por conta disso, desse aperfeiçoamento da tecnologia, mas também por conta da transformação da indústria brasileira de montadoras do país. Porque a indústria, ela sempre produziu o hardware, o produto, o carro, o caminhão, o ônibus, né? E agora, além disso, ela tem que produzir e gerar valor com informação, com tecnologia da informação, com dados. E isso é novo para todo mundo. Então é por isso que nós estamos investindo tanto nesse processo, porque esse sim é o processo que vai diferenciar as marcas no futuro. Alôxa, a gente está indo para o final, mas não tem como eu não fazer essa pergunta. Acho que quem acompanha, quem é Volkswagen, enfim, quer saber. Grupo Traton, né? É um grupo Sim. que tem embaixo do guarda-chuva Volkswagen, Scania, MAN, International e a Rio, que é serviço, então vamos deixar 4 fabricantes. Isso. E a gente está cada vez mais, né? Muitas perguntas, às vezes, quem nos assiste faz, né? Faz essa pergunta. O Scania vai ficar cada vez mais parecido, o Volkswagen vai ficar cada vez mais parecido, o MAN. O que vai ser, né? Porque individualmente dentro desse grupo, porque hoje a gente já vê alguns modelos, né? A própria Scania, MAN e International hoje, e dizem que até 2028 o Volkswagen é com a plataforma S13, que é motor e caixa do grupo, né? Do grupo, mas desenvolvido pela Scania. Então, como que vai ser isso? Como que vocês vão ficar cada vez assim, mais? E hoje, antes como é a de mais relação, nada, né? Não. Fofoca aquela a parte fofoca. Não, antes de mais nada, nós estamos e seremos muito felizes em continuar fazendo parte de um grupo desse tamanho, né? Volkswagen Caminhões nasceu no Brasil em 81, como eu disse para vocês, sobrevivendo com o próprio investimento, as tecnologias se aprimorando e os volumes concentrados aqui no Brasil, eles não são suficientes para acompanhar essa mudança de tecnologia. Fazendo parte de um grupo que atua mundialmente com essas marcas tão importantes, para nós nos coloca numa situação de vanguarda de tecnologia. Então hoje nós temos
na prateleira, digamos assim, o que há de mais avançado no mundo. Nós podemos construir um caminhão melhor do que o caminhão europeu atual, aqui como o Volkswagen? Podemos, mas o cliente vai comprar. Então, a estratégia do Grupo Traton jamais será fazer todos os caminhões iguais. O Scania, o MAN, o International, o Volkswagen. Não. Mas utilizarão componentes semelhantes, sim. Se você fizer um retrospecto, só para dar um exemplo aqui no nosso mercado. Até pouco tempo atrás, a Volkswagen e o concorrente Ford, eu posso falar porque já não está mais aqui no Brasil, utilizavam o mesmo motor. E o mesmo powertrain, basicamente. Era Cummins e caixa Eaton. E componentes muito similares. Mas as marcas eram completamente distintas. Né? Uma líder de mercado há 22 anos, a outra não opera mais no nosso país. Então, é isso que vai acontecer com as marcas do Grupo Traton. Sim, utilizarão cada vez mais componentes comuns desenvolvidos dentro da Traton, das marcas do Grupo Traton, mas cada marca mantendo a sua característica. No caso da Volkswagen, nós somos e sempre seremos a marca do menos você não quer, mais você não precisa. Entendi. A Scania ocupa um outro nicho, de uma faixa mais premium, onde o cliente quer algo mais. Então, se ele quer algo mais, ele tem a opção do Scania ou do MAN, dependendo do mercado, ou do International, dependendo do mercado. Então, é com essa filosofia que o Grupo Traton trabalha hoje e nós estamos perfeitamente integrados nesse desenvolvimento conjunto de componentes do caminhão, de lançamento de novos modelos, de elétricos do futuro, de novas motorizações e tudo mais. E a gente está Então, falando do se do tem uma elétrico coisa também, né? assim que eu posso antecipar, é que teremos novidades Volkswagen para as próximas décadas. Muitas, Isso eu diria, nós teremos. né? Exato, Muitas, exato. eu diria. Ai, Alôs, foi muito bom. Mas a gente não pode terminar. É verdade. Não pode. Não, é que a gente É porque é tem tão uma... bom falar com você, Não. a gente quer Não, e também conversar mais. Não, e a gente tem uma tradição aqui. Né? A gente verdade. quer saber quem é o Alôs sem ser o vice-presidente Volkswagen. Olha só. O Alôs é casado com a Ana Luísa Teca, pai da Natália e do Tiago. Tenho 3 cachorros. Olha. Contra a minha vontade, mas eles da família. eles quiseram. Eu eles também sou quiseram. nova nesse universo canino. O Alôs é uma pessoa muito família, muito dedicada, que gosta muito do trabalho, usa o trabalho como hobby, mas gosta bastante de viajar, de estar em conjunto e de ter coisas novas e de relaxar com esse espírito aqui de clareza, de brincadeira, de amizade. Então o Alôs é um cara muito emocional, muito amigo, muito que gosta de relacionamento. É esse o Alôs, simplesmente. Gostar de relacionamento é o que faz sentido ele É, ser com do certeza. marketing, do pós-venda, Que da legal. venda, né? De conversar com o cliente. Alô, você tem ideia, por dia, em média, quantos clientes você conversa aí? Olha, mas é cliente, é concessionária, é funcionário, é o dia inteiro falando sem parar, sem parar. Isso eu posso te Como garantir. você equilibra o prato? Porque somos humanos. Aí tem dia que a gente não acorda muito bem. Como que é lidar? Como que você faz? Assim, você tem algum ritual? Tudo bem? Ou Você vai. consegue Ou veste a separar? capa e vai. Não, o que eu tenho feito, sinceramente, às 5 da manhã acordo e vou fazer um treino. Para começar o dia. Isso é Então, faz o treino, aí quando chega 8 horas da manhã já estou acordado, já estou pronto Já para relaxou, começar, já né? relaxou e já vai. Então eu tenho feito isso habitualmente e tem dado muito resultado. Mas às vezes a sobrecarga é muito grande, né? certeza. Mas a gente sempre procura dar um foco. E o foco dentro da nossa empresa, quem manda é o cliente. Então, sempre que tem uma demanda de algum cliente, essa é a prioritária versus todos os assuntos internos. É assim que a gente procura equilibrar as coisas lá dentro de casa. Muito bom. bem! Que é isso? A gente já está no sincronismo. Sincronizado, no exato Sincronizado. segundo.
Aloysio, eu queria muito agradecer, te desejar uma ótima Fenatran. Para nós também, né? Pra Porque nós nós também estaremos lá. Esperamos vocês lá. Eu tô Vou contando visitar, com vocês quero lá. ver as novidades, Exato. os serviços, experimentar, Experimentar, conhecer de perto. E muito obrigada, Obrigada pelo seu por esse tempo. bate-papo. Aí alguns clientes devem estar te mas ele ligando tava agora. aqui Ele estava aqui, tu conversando. assista. Conversando por uma hora. Exato. Não, assim, de coração, muito obrigado a vocês pela gentileza. Parabéns pelo sucesso do programa. Tenho certeza obrigada. que vai se tornar um programa cada vez maior e melhor. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho de sempre, pela participação de vocês. E obrigado a vocês que me aturaram até agora. Vamos em frente, vamos conversando, trazendo cada vez mais novidades para o mercado e para conversar com vocês sempre. Obrigado. Muito obrigada a você que nos assiste. Não deixe, né, de curtir aqui, compartilhar esse bate-papo, se inscrever no canal, seguir lá o @Vozes do Transporte no Instagram e se tiver por aqui pela região de São Paulo, vá na Fenatran que começa aí na próxima semana para conhecer as novidades aí do mercado e da Volkswagen. Perfeitamente. E estaremos lá. Exatamente. E até o próximo programa, né? É isso aí. Tchau, tchau.